amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Café com Fé. Mas antes de nós estarmos iniciando esse estudo, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós. Isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. E também não se esqueça de estar compartilhando esse vídeo do estudo para que mais pessoas, assim como você tem sido abençoada, outras irmãs também possam ser abençoadas com este estudo. Então pega aí papel e caneta e vamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Bom, meus amores, hoje nós vamos estar entrando no tópico Viver Cristão. Mês passado a gente viu um pouquinho sobre o que é justificação, redenção e santificação. Hoje nós vamos estar vendo um pouquinho para nós estarmos entendendo qual é o papel da adoção na Bíblia. Então, o que é a adoção? Então, nós vamos ver primeiramente, juridicamente, o que significa adoção. É tornar filho uma pessoa estranha, passando esta a receber o sobrenome e todos os direitos legais daquela família. Teologicamente falando, é o ato da graça pelo qual Deus recebe como filho todos aqueles que aceitaram a Jesus, dando-lhes os direitos e privilégios de filho. Pega lá na sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, para nós estarmos lendo juntos aqui. Que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Também abre lá a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 15 e 16, para nós estarmos lendo juntos. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Adoção de Deus é um ato de Deus pelo qual Ele transforma nós, seres humanos, antes estranhos a Ele, em participantes de sua família espiritual, incluindo-os como herdeiros das riquezas da glória divina. Abre lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 5 e 7. Que diz o seguinte: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, nós podemos ver que, então, a adoção, falando juridicamente, ela é quando a gente adota uma criança, que a gente traz ela para nossa família, torna ela participante de todos os direitos de um filho gerado em nós mesmos. Então, teologicamente, é quase a mesma coisa. É o ato pela qual Deus, através da graça, nos concedeu sermos participantes de todos os direitos e privilégios de filho, através de Cristo Jesus, que é o Filho legítimo. Então, a doação, ela tem duas partes, ela tem a humana e a divina. A humana a gente lê lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a adoção na parte humana significa que nós precisamos crer em Jesus. Envolve uma escolha sua, o seu livre-arbítrio, decisão pessoal intransferível. Então ninguém pode aceitar essa doação a não ser você mesmo. Você precisa crer em Jesus. Não adianta o seu marido, seu filho, seu vizinho, o seu pastor crer em Cristo por você. Não, você tem que crer. Então a primeira parte da doação tem parte de você. Você tem que aceitar isso. Você tem que crer em Jesus, na oportunidade que Deus criou para você poder fazer parte dessa família. Então envolve a sua escolha.
A outra parte, ela é divina, que a gente leu agora em Gálatas 4, no versículo 5 e 6, que é onde Deus nos torna seus filhos através do seu Espírito. Ele nos dá a garantia, que é o penhor do Espírito Santo, que vai ficar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa outra parte depende do Senhor. Ele manda para nós, no momento que nós cremos em Jesus, Ele manda o selo dessa doação, que é o Espírito Santo, que Ele nos ensina a chamar, Ele que nos torna filhos legítimos de Deus. Então, a adoção, ela envolve duas partes, não esqueça disso, a humana e a divina. Uma envolve as nossas escolhas e a outra envolve o Senhor enviar o Espírito Santo para nós. Como a gente viu, a adoção tem duas partes, mas também envolve 3 fases nessa adoção, que é passado, presente e futuro. A primeira nós encontramos em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a primeira fase dessa adoção, ela acontece no passado. Antes da fundação do mundo, nós já fomos chamados por Deus. Então, todos nós, criança, jovem, adolescente, adulto, velho, todos nós já fomos chamados por Deus para essa adoção. Ninguém fica de fora, todos foram chamados. Ele já nos predestinou para essa adoção antes da fundação do mundo, antes mesmo de você ter nascido. A segunda fase dessa adoção se encontra em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26. Que diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, essa segunda fase é no agora, no hoje. Nós somos filhos de Deus. Hoje, por meio de Cristo Jesus, Ele nos chamou e nós somos filhos de Deus. A segunda parte, que é no futuro, se encontra em 1 Coríntios, pega lá 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 51 e 52, que diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então essa doação também se acontece no futuro, onde seremos completamente transformados com a vinda de Jesus. Essa doação envolve 3 partes, não esqueça: o passado, onde Ele já nos chamou, já nos predestinou para essa doação; o presente e o hoje, que Ele tem nos chamados para ser filhos de Deus; e no futuro, onde seremos completamente transformados, assim com a volta de Jesus Cristo, que Ele nos tornar plenos em Cristo. Toda a transformação será concluída com a volta de Cristo. E qual é o resultado dessa doação? Primeira coisa, é a libertação do pecado. Você pode estar pegando lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, aonde nós vamos estar lendo o versículo do 4 ao 7, que diz assim: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a doação de filho. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se eis filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. E também no versículo 21 até o 30, que diz o seguinte: dizei-me-ei vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouviste vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de escrava e outro livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era do livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar,
Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque aos filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então aqui nesses versículos a gente vê que o Senhor trouxe uma libertação do pecado para nós. Esse é um dos resultados da adoção. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Deus nos liberta da escravidão da lei, da escravidão do pecado. Então ele nos dá a graça para que nós possamos ser salvos. O resultado é a libertação do medo. Pega lá no livro de Romanos, no capítulo 8, aonde a gente vai estar lendo o versículo 15, que diz o seguinte: porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E também pega lá 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que diz o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aqui um dos resultados da adoção é que a gente é livre do medo, a gente é livre dessa escravidão, de sentir temor do que há por vir na nossa vida, um temor do nosso futuro, um temor do agora, porque a gente sabe em quem temos crido e que Ele é maior do que aquele que está. Nós recebemos como resultado da adoção um testemunho do Espírito. Volta lá no livro de Romanos, no capítulo 8, e agora no versículo 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos um testemunho do Espírito Santo em nós, que nós somos filhos. Então quando nós cremos em Jesus Cristo, que nós somos adotados para a família de Deus, nós temos esse testemunho diariamente dentro de nós. Nós não precisamos mais ter medo, porque nós somos filhos. Então não precisamos mais sentir aquela aflição do que há por vir depois da morte, porque nós sabemos, porque o Espírito Santo testifica conosco aquilo que nos espera. E também nós recebemos como resultado dessa adoção uma herança antecipada. Aqui em Romanos mesmo, no capítulo 8, no versículo 23, diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmo esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E abre lá também em Efésios, no capítulo 1, mas agora no versículo 13 e 14, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, da redenção, da possessão de Deus para louvor. Então aqui nós também vemos que nós temos uma herança antecipada. Nós já podemos começar a partir de hoje a viver o reino de Deus em nossas vidas, a sentir o amor do Pai, o cuidado do Pai. Nós já podemos estar tomando posse de algumas coisas da herança que o Senhor tem nos dado através de Cristo Jesus. Quando recebemos o Espírito de adoção, Ele nos traz a paz que excede todo entendimento, como lemos lá em Filipenses 4:7, e que afasta qualquer dúvida ou temor. Quer ver? Abra lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, que diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em
Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos esse espírito de adoção, o Senhor nos traz uma paz não que é uma paz referente ao que nós sentimos, determinadas situações, depende das circunstâncias. Não, é um refrigério na nossa alma, que independente daquilo que está acontecendo à nossa volta, dependente do que as pessoas façam, dependendo dos meus sentimentos, eu tenho essa paz que excede o meu entendimento, excede as minhas preocupações, excede os meus temores, excede os meus anseios. Então eu já posso ter esse privilégio, que é um privilégio ter esse pedaço já da herança, né? Eu poder ter essa paz que excede todo o entendimento. Mas por que nem todos são salvos? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. E nós vamos estar falando um pouquinho. Porque a salvação, ela não é um ato de imposição de Deus sobre o homem. Ele não te impõe. Você tem que crer em Jesus. Ele não impõe assim dessa forma. Ele é um ato de escolha sua. Deus quer que todos sejam salvos. Este é o seu desejo, mas não coage nem força o homem a aceitar a sua oferta de perdão e de vida eterna. Quer ver? Abra lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, que diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a... Aqui nesse versículo a gente pode perceber que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Mas como a gente leu lá no início, que para adoção ela tem duas partes, que é a parte humana, onde a gente precisa crer. Deus não nos coage, Deus não pega e nos pressiona, não nos coloca contra a parede para que nós venhamos aceitar Jesus. Isso tem que ser algo de livre e espontânea vontade. Então, o Senhor, Ele deseja que todos nós, Ele já elegeu todos nós lá na fundação do mundo, já nos predestinou todos para sermos salvos. Mas Ele não pressiona e nem coage ninguém que não queira aceitar essa oferta de perdão, que queira tomar posse desse presente que Ele nos deu, que é a graça através de Cristo Jesus. Então, cada um precisará fazer a sua parte, precisará crer em Jesus Cristo, crer na sua salvação e pela fé seremos salvos, receberemos este espírito de adoção. Por isso que muitas vezes nem todos serão salvos, porque nem todos querem aceitar essa oferta. Mas não que Deus não queira, Deus quer, porque se Deus não quisesse, Ele não teria enviado o seu Filho até nós, Ele não teria trazido a sua oferta de perdão a nós, que é o sacrifício na cruz, não é mesmo? Então, existem 7 condições para receber a doação, que é onde a gente vai entrar aqui falar um pouquinho. Por que tem alguns que não aceitam e por que tem uns que aceitam? Porque a primeira condição para receber o Espírito de adoção é a aceitação, é a fé em Jesus, é abrir o coração para receber a palavra de Deus. Você pode estar conferindo isso lá em Mateus 5:20, 23 e em Romanos 10:17. Então essa é a primeira condição para nós recebermos esse Espírito de adoção, é a aceitação, ter uma fé em Cristo Jesus, e nem todos querem ter essa aceitação, abrir o seu coração para crer em Jesus Cristo. Muitos não querem receber a palavra de Deus. Então, por isso que nem todos são salvos, porque nem todos estão dispostos a crer em Jesus. A segunda condição para recebermos esse Espírito é o arrependimento, como lemos lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. Todos nós precisamos estar nos arrependendo. Precisamos que seja um arrependimento sincero. Até eu tenho um livro aqui que eu vou estar indicando para vocês, que fala um pouquinho sobre arrependimento. Aqui é O Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão. É uma série de livros que o Paul Washer lançou, que é Recuperando o Evangelho. É um livro muito bom. Eu já li o outro também, O Poder do Evangelho e Sua Mensagem, onde ele explica todo o processo das boas novas, de como aceitar qual estado nós estamos. Então, aqui neste capítulo ele coloca,
um chamado ao arrependimento, e ele bota as características desse arrependimento. Quais são as características do arrependimento autêntico? E ele enumera algumas aqui, que são a mudança de mente, a tristeza pelo pecado, o reconhecimento pessoal e confissão do pecado, o afastamento do pecado, a renúncia da autojustiça ou boas obras, voltar-se para Deus, obediência prática e obra contínua e profunda de arrependimento. Então aqui o capítulo é bem grande, ó, vocês podem estar vendo, bem extenso, que ele explica fase por fase do arrependimento. E esse capítulo, ele realmente me trouxe um entendimento muito grande sobre o arrependimento e as fases do arrependimento. Então fica aí uma dica de leitura para vocês, recomendo para vocês, é uma leitura excelente. Ele é da editora Fiel, muito bom mesmo. Fica aí uma dica para vocês de leitura mais sobre arrependimento, sobre conversão e o chamado ao evangelho. Também, a terceira condição para nós recebermos a adoção é o novo nascimento, que é o ato específico de crer em Jesus e recebê-lo como único Salvador, que aí entra o batismo, não é mesmo? O novo nascimento. A gente pode estar lendo isso em João 3, no versículo do 5 até o 17, e em Efésios 5, no versículo 26. Então, a terceira condição para a gente estar recebendo esse espírito de adoção é o novo nascimento. Depois de nós aceitarmos, que nós entendermos que somente pela fé nós podemos ser salvos, nós passamos pelo próximo ponto, que é o arrependimento, as fases do arrependimento, e então o novo nascimento, de nós sermos uma nova criatura. E aí entramos automaticamente no quarto ponto, que é a conversão, que nada menos é a mudança de direção, de atitudes, como a gente pode ler lá em 2 Coríntios 5,17 e em Mateus 18,3, que é a mudança de tudo da nossa vida, aquilo que nós aprendemos com as circunstâncias da vida, com o sistema, com aquilo que eles dizem que é o certo e que nós começamos a trabalhar aquele processo de mudança, né, de atitude interior, de aprender com a palavra de Deus, o que é o certo, o que é o errado, o que agrada ao Senhor, o que não agrada, o que a lei de Deus nos ensina. O próximo ponto, que é o 5, fala sobre essa condição de renúncia. Precisamos renunciar ao nosso ego, como lemos em João, no capítulo 12, no versículo 24, que é renunciar a tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que o nosso ego quer estar valorizando e aprendendo a valorizar aquilo que a palavra também valoriza. O sexto ponto é a comunhão. Quando a gente fala de comunhão, não tem como falar de beber o sangue e de comer a carne. Mas o que é isso? Beber o sangue significa que nós dependemos totalmente do sangue de Jesus Cristo para a santificação, que é a Santa Ceia, né? Quando a gente vai lá na Santa Ceia, que a gente toma a ceia. Então, a gente ali está fazendo o ato de beber o sangue e de comer a carne. O que é? O alimento, que é Jesus, alimentarmos de Jesus Cristo, de alimentarmos da palavra, de alimentarmos do Senhor. Porque a palavra diz, né? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Então, o nosso alimento é o Senhor Jesus. E a gente faz esse lembrete para nós toda a Santa Ceia, onde a gente bebe o cálice, né, do suco de uva e também um pedaço do pão, para nos lembrarmos que precisamos manter uma comunhão através do sangue e da carne de Cristo Jesus. E o último ponto para recebermos a adoção é a fidelidade. Aqui a gente lê sobre comunhão em João, no capítulo 6, nos versículos 53 e 54. O último ponto, então, é a fidelidade, é permanecer fiel a Cristo. Entender que sem Ele nada nós podemos fazer. Você lê isso lá em João 15:6. Que sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, sem estarmos com Ele, nada nós conseguiríamos fazer nessa vida. É uma dependência total do Senhor, uma fidelidade a Ele, ao que Ele tem feito por nós e nos proporcionado. Então, meninas, hoje nós aprendemos aqui um pouquinho sobre adoção,
as duas partes da doação, as 3 fases e as condições para receber essa doação. Espero que vocês venham ser abençoadas através desse estudo, que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o que é adoção, se aprofundar um pouco mais neste tema e vamos continuar no próximo estudo, nos aprofundando mais na palavra do Senhor. Então, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!